Como é feito um livro. Vou contar para vocês como é feito um livro. Como e onde começa um livro. Será que ele começa pelo título, pela capa? E onde será que começa? Numa editora, numa livraria? O começo do começo do começo de um livro é uma ideia que aparece na cabeça de alguém. Alguém tem a ideia de contar uma história. E qualquer assunto, incidente, acidente, aventura, confidência, lembrança, relato, pode vir a ser uma história. A verdade é que qualquer um, desde pequeno, 4, 5 anos, pode contar uma história. E quando se aprende a ler e escrever, dá para escrever essa história. Bem, então surge na cabeça de alguém uma ideia, ele pega um lápis, uma caneta ou, hoje em dia, tem outra maneira de registrar e desenvolver essa ideia. Escrever no computador. Eu escrevo no computador, mas tem muitos escritores que preferem escrever diretamente no papel, com caneta, e outros que escrevem na máquina de escrever. Leva algum tempo para a história ficar pronta. Todo autor lê e relê um monte de vezes aquilo que escreveu. Não só para corrigir as palavras que possam estar erradas, mas para deixar o texto mais claro, fácil de entender e gostoso de ler. No final, mesmo os que escreveram à mão ou na máquina de escrever têm de passar para o computador. Assim que o texto da história estiver prontinho, ele vai para a fábrica de livros. A fábrica de livros chama-se editora. Por e-mail, o texto chega ao computador de alguém da área editorial. A área editorial da fábrica de livros parece um escritório, todo mundo trabalhando em frente de um computador. Se eles acharem legal a história, mandam um contrato para o autor e começam a escolher um ilustrador para fazer os desenhos do livro. A história é novamente lida com muita atenção por um assistente editorial e tudo que não estiver perfeito no texto é apontado para o escritor e corrigido. Isso se chama copydesk e é feito no departamento editorial. O ilustrador escolhido faz uma porção de desenhos que depois são encaixados nas partes certas da história. Assim, a história começa a tomar a forma de um livro. As páginas todas têm o mesmo tamanho, o mesmo tipo de letra, o número da página vai sempre no mesmo lugar e os desenhos do ilustrador vão sendo espalhados de acordo com o texto. Isso é feito por um programa de computador e essa parte do trabalho se chama diagramação. Um livro tem capa, contracapa e quarta capa, páginas de entrada, página de título, da ficha catalográfica, da dedicatória e cada capítulo deve ser separado. Um livro, depois que as páginas são diagramadas, o produtor envia para a assistente editorial uma prova em papel. O assistente lê, linha por linha, a prova, confrontando com o original do escritor. A prova com as correções volta para o produtor, que as repassa para o computador. Novamente, tira uma prova e novamente a assistente editorial relê tudo. Quando necessário, tira-se uma terceira prova. Ao mesmo tempo em que a parte de dentro do livro, chamada miolo, está sendo feita, o ilustrador também está criando a capa e a quarta capa. Quando tudo estiver prontinho, certinho, a história com os desenhos vai ser impressa no papel. Sabem aonde isso é feito? Isso é feito numa gráfica. A gráfica é um salão imenso, cheio de máquinas enormes, que imprimem o livro. Nestas máquinas são colocadas folhas bem grandes. Em cada folha, geralmente, são impressas 16 páginas, juntas, do livro. Em outra máquina, em papel mais grosso, são impressas capa e quarta capa, tudo junto. Em outra máquina, o miolo todo é juntado e recebe uma capa. E o livro está prontinho, prontinho para vocês lerem. Ele volta para a editora, que vai distribuí-lo para livrarias, onde ele vai ser comprado, e para as bibliotecas das escolas e da cidade. Vocês têm ideia de quantos livros são feitos na gráfica de cada vez?
Um monte, geralmente 2.000, às vezes mais. As editoras, para guardar essa quantidade de livros, precisam ter um salão amplo, cheio de estantes. E esse salão chama-se estoque. Vocês viram como fazer livro dá trabalho? Será que vale a pena tanto trabalho? E como será que as histórias aparecem em livros? Bem, histórias os homens sempre gostaram de contar. Quando os homens viviam em pequenas aldeias, eles se reuniam para contar histórias. Além das histórias, eles passavam conhecimentos. Por exemplo, se um deles descobria um jeito melhor de plantar tomates, ensinava para os outros que moravam perto. As aldeias ficavam longe umas das outras, e não havia aviões e carros para ir de um lugar ao outro. Assim, as aldeias não podiam trocar entre si os conhecimentos que se passavam de boca a boca. E muitos conhecimentos se perdiam também, porque eram esquecidos. Um dia os homens criaram um jeito de fazer continhas e também de riscar em cascas de árvores as ideias que não queriam esquecer. Esses risquinhos, depois de muito tempo, viraram as letras. E com as letras, os homens puderam anotar tudo que não queriam esquecer e queriam passar para os outros. Aí as aldeias, longe uma das outras, puderam trocar conhecimentos. O papel demorou para aparecer. Antes dele, os homens escreviam em papiros, pedaços de madeira, cerâmica, pergaminho. Os textos grandes viravam uma espécie de livro, mas muito diferentes do que temos hoje. Eram copiados, um a um. E quem fazia isso era o copista. Levava meses para copiar um só livro. Até que um homem chamado Gutenberg inventou uma máquina para fazer vários livros ao mesmo tempo. Essa máquina recebeu o nome de impressora e ela deu um salto na produção de livros. Mais de 100 livros podiam ser feitos de cada vez. As impressoras de hoje têm tudo automatizado, mas no passado as letras de cada página eram montadas à mão. Se tudo que o homem descobriu, inventou, criou, não contasse com a ajuda da escrita e dos livros, a humanidade não teria vencido doenças, distâncias, produzido tantas coisas diferentes e avançado tanto na conquista de conhecimentos em incontáveis latitudes.